hoje eu quero, baseado nesse texto de Mateus 27, 32 e 56, meditar com os irmãos sobre algumas palavras-chave ditas por Jesus que tem que fazer parte da nossa vida cristã. Não são opções, não é opção de vida, não são opções, mas são exatamente obrigação de nós termos na nossa mente, no nosso coração, essas palavras-chave ditas pelo Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ver. E uma pergunta que surge para cada um de nós, diante desse texto: quais palavras de Jesus devem marcar a nossa vida cristã? Sabe aquela palavra que você ouviu uma vez que marcou? Olha, eu ouvi, mas quais as palavras de Jesus que marcam a nossa vida cristã? Irmãos, eu tenho perguntado isso para mim durante essa semana e eu tenho visto que algumas pessoas não têm palavras de Jesus que marquem a sua vida. Tem palavras de pessoas, palavras de um teólogo ou de algum conferencista, mas qual é a palavra de Jesus que deve marcar a nossa vida cristã? Nesse texto aqui nós temos algumas palavras, né? Quando Jesus diz aqui no verso 46, que na próxima da hora nona, exclamou Jesus: Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, porque desamparaste? Essa palavra que nós temos que botar na nossa vida, no nosso coração, como uma recordação do sofrimento de Cristo por nós. Jesus sofreu em nosso favor. Nesse momento ele estava em agonia, mas ele sofreu em nosso favor. Então essa palavra é uma palavra que tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Mas durante a semana que antecedeu esse momento, Jesus disse também algumas palavras que tem que fazer parte do nosso cardápio cristão. E a primeira palavra eu encontro em João capítulo 14, verso 18. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 18, quando Jesus diz assim: e não vos deixareis órfãos. E não vos deixarei órfãos. Não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para a cruz, eu vou ser crucificado, vou ser sepultado, mas eu vou ressuscitar e eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não recebe, só recebe os cristãos que nasceram em Cristo, que nasceram novamente em Cristo. Então, a primeira palavra que tem que estar na nossa mente, no nosso coração, é essa de Mateus 27, 46. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus sofreu na cruz do Calvário, mas ele estava lá na cruz do Calvário, ele estava sozinho, abandonado por Deus, porque Deus não poderia ver o sofrimento de seu filho. A Bíblia diz que teve um momento que houve trevas na terra, tudo se revoltou contra o Senhor, e ele estava preocupado com isso, mas a palavra que Jesus falou: não vos deixarei órfãos. Jesus ficou sozinho na cruz, para que nós não ficássemos sozinhos nesse mundo. Nós não vivemos sozinhos, não estamos sozinhos. Nós aceitamos Jesus, Ele manda o Espírito Santo para habitar em nós, para nós termos uma companhia de Deus constante em nossa vida, irmãos. Nós temos uma companhia constante de Deus em nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, irmãos, essa palavra não faz parte do nosso cardápio. O que faz parte do nosso cardápio é a murmuração, é a adversidade do dia a dia. Não, irmãos, o seu cardápio tem que estar nutrido das palavras do Senhor. Ele sofreu por você, deu a vida por você, para não te deixar sozinho. Oh, irmãos, Santa Ceia é um culto de introspecção, para nós pensarmos. Às vezes o nosso cardápio é recheado, né? Um arroz, um feijão, né? Uma farinha, a pimenta, um ovo frito ou uma carne, não importa o que seja. Mas a nossa alma, irmãos, ela tem que estar nutrida também. E o cardápio predileto da nossa alma é a palavra do Senhor, porque o Espírito habita na palavra e a palavra veio do Espírito Santo. Então Jesus disse que não nos deixaria órfão e não deixou órfão. Outra palavra que Jesus disse para nós, irmãos, que tem que fazer parte do nosso cardápio, está em João capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, separa eles para mim.
Conduz eles para mim, porque eu quero que eles estejam comigo, e eu quero que quando eles estejam comigo, estejam com o Senhor também. A santificação tem que fazer parte do nosso cardápio, irmãos. Irmãos, isso hoje parece uma coisa irrelevante, mas não é. Tem que fazer parte da nossa vida cristã, a santificação. A Bíblia fala que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Ô irmãos, a santificação tem que fazer parte do nosso cardápio do dia a dia. Tem que fazer parte da nossa vida cristã, porque do contrário, irmãos, nós não estamos dentro do padrão de Deus. Jesus orou, jejuou, gastou a sua vida, entregou a sua vida por nós, e nós, irmãos, às vezes nem agradecemos ao Senhor por isso. Outra palavra de Jesus tem que fazer parte do nosso cardápio cotidiano, irmãos. Está em João capítulo 17, verso 21, que diz assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Isso aqui Jesus orando, pedindo unidade do corpo de Cristo. Assim como Ele, o Pai e o Espírito Santo são unidos, nós temos que estar unidos também no só propósito, no só pensamento, no só objetivo. E o nosso propósito, nosso pensamento, nosso objetivo é o céu, irmãos. Unidade de pensamento em busca dos céus. Hoje se pensa muito em tantas coisas, não se pensa mais no céu. Ô irmãos, será que nós estamos mudando o cardápio necessário para a nossa alma? Estamos trocando o cardápio da nossa alma, por muitas vezes, por um falso louvor, por uma falsa adoração? Não, irmãos. O seu cardápio tem que estar sendo executado pela palavra do Senhor, tem que estar sendo alimentado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o alimento da nossa alma. Outra palavra do Senhor Jesus Cristo, que tem que fazer parte do nosso cardápio, do nosso alimento do dia a dia, está em Mateus aqui 26, 42, que diz assim: salvou-se aos outros? Não, Mateus 26, 42 diz assim, olha só: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 42. Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. Jesus está dizendo assim, se o Senhor não pode realmente mudar essa situação, se eu tenho que sofrer tudo isso, carregar o pecado do mundo todo, faça a tua vontade. Irmãos, a vontade de Deus tem que ser um dos principais cardápios da nossa vida. A vontade de Deus. Mas nós fazemos as nossas vontades, a vontade de fulano, de ciclano, de beltrano, fazemos a vontade de todo mundo, esquecemos da vontade de Deus em nossa vida, irmãos. Irmãos, nós mudamos os valores, invertemos os valores. Hoje existe uma inversão de valores tremendo, mas nós temos que fazer como Jesus. Senhor, se não é possível, faça a tua vontade. Deus, eu estou sofrendo, estou angustiado, mas seja feita a tua vontade, porque eu sei que o Senhor vai me socorrer. Quando eu precisar, o Senhor vai me abraçar, o Senhor vai me socorrer. Ô irmãos, essas palavras tem que estar marcado em nossa mente, no nosso coração. Uma outra palavra do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que tem que estar no nosso cardápio do dia a dia, no nosso alimento do dia a dia, está em Marcos 15, 34, está escrito assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus clamando na cruz do Calvário, clamou porque sabia exatamente que o Pai tinha virado as costas para ele, por causa do pecado do ser humano. Mas essa palavra tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Jesus disse aqui em Mateus 27, 46, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste? Sabe por quê? Deus desamparou Jesus para nos amparar. Deus abandonou Jesus para que nós não fôssemos abandonados. Mas irmãos,
Quantas vezes nós murmuramos? Deus está conosco, está em nós através do seu Espírito Santo. Deus se faz presente em nossas vidas e nós estamos murmurando ao invés de estar nos alimentando da palavra do Senhor. O Senhor abandonou Jesus para me amparar. O Senhor abandonou Jesus para eu estar na tua presença. Oh, irmãos! Jesus nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai nos abandonar, irmãos. Outra palavra, irmãos, de Jesus que tem que fazer parte do nosso alimento, do nosso cardápio do dia a dia, está em João 19:30, quando Jesus disse, está consumado. Irmãos, a obra de Deus está consumada. Irmãos, enquanto estivermos nesse mundo, podemos ter problemas na vida, mas nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que intercede por nós, um Deus que nos ajuda, que nos socorre, que nos abençoa, um Deus que consumou na cruz do Calvário tudo que nós necessitávamos, irmãos. Não tem nada para Deus fazer mais por nós, tudo está feito. Cabe a nós agora, irmãos, sermos fiéis ao Senhor e nos alimentarmos da palavra dEle, porque Ele tem vida, Ele tem bênção, Ele tem vitória para nos dar a cada dia, irmãos. Oh, irmãos, como isso é importante para nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que o nosso cardápio é celestial, que são as palavras do Senhor, que é a vida do Senhor, que está direcionada para nossas vidas, que o Senhor entregou sua vida para me dar vida, e Ele é a ressurreição, é a vida, e agora nós vamos comer do pão e beber do cálice, se alimentar da carne do sangue do Senhor, para termos vida com Ele, vida nele, irmãos. Oh, irmãos, se isso não te alegrar, eu não sei o que eu posso fazer mais e nem Deus pode fazer por você. Eu não sei o que Deus pode fazer por você mais. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez tudo. Mas cabe uma pergunta a todos nós agora. E o que o Senhor fez por nós na cruz? Baseado nesse texto, o que o Senhor fez por nós na cruz? Em primeiro lugar, Jesus na cruz cumpriu as Escrituras Sagradas. As profecias que diziam que Ele tinha que vir e morrer por nós. Tinha que existir um Salvador, o Filho de Deus. Ele morreu em nosso lugar. Quem deveria morrer na cruz era o ser humano, ser condenado e ir para o inferno. Mas Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, um Deus de amor e bondade e misericórdia, mandou o seu Filho lá na eternidade, antes de criar o homem. Deus já projetou a morte do seu Filho. Eu vou criar o homem, mas você tem que salvar o homem, filho. Tinha que se cumprir as Escrituras. Então na cruz do Calvário Jesus cumpriu as Escrituras, o plano perfeito de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos disso. Deus nos criou, Deus não nos abandonou, Deus mandou seu Filho para cumprir as Escrituras a nosso favor. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Ele pagou o preço dos nossos pecados, porque nós não poderíamos pagar. Porque prata e ouro não pagam o pecado, o preço do pecado. O que paga o preço do pecado é só o precioso sangue de Cristo. Mas, irmãos, nós esquecemos disso. Isso já não foi mais cardápio para os cristãos. Já não é mais alimento para os cristãos. Ô, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz? Ele cumpriu as Escrituras, pagou o preço do pecado. Pedro, olhando para isso, falou assim, ó, não foi com prata, nem com ouro, nem com pedras preciosas, mas sim pelo precioso sangue de Cristo, fosse libertado da vossa vã maneira de viver. Ô, irmãos, como isso é precioso às nossas vidas, irmãos. Isso é precioso demais, irmãos. Outra coisa que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, Ele entregou sua vida por nós, pecadores, para nos livrar da maldição eterna. Irmãos, o homem estava condenado à fogueira lá eterna lá. Não é a fogueira santa não, é a fogueira do capeta mesmo. Estava condenado lá, mas Jesus veio para nos libertar da fogueira da maldição e nos levar para os braços do Pai, para nos levar exatamente para junto de Deus, irmãos. Jesus fez tudo isso por nós.
Sabe o que Jesus fez mais por nós na cruz do Calvário? Jesus abriu o caminho para a casa do Pai. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O homem não tinha acesso a Deus. O sacerdote intercedia antigamente pelo homem. Mas agora o cristão, através de Cristo, o caminho está aberto. Oh, irmãos. Jesus abriu o caminho para a casa do Pai. Olha aqui o que diz aqui, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O véu do templo impediu o homem ter comunhão com Deus, mas na morte do Senhor Jesus Cristo, o véu se rasgou de alto a baixo, Jesus abriu o caminho, e agora você pode entrar nos céus através do Espírito Santo. Oh, irmãos, se isso não fizer parte do seu cardápio, eu não sei, irmão, o que vai fazer parte, não. Eu não sei o que vai te alimentar mais, não. Porque se isso não nos alimentar, irmãos, o gosto que você tem de falar assim, olha, hoje eu posso dobrar meu joelho na minha casa, no meu quarto, ou lá na igreja, dirigindo meu carro, trabalhando mesmo, sentado, de olhos abertos, e em comunhão com Deus eu posso entrar nos céus. Que privilégio que o ser humano tem, irmãos. Tudo isso Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E as suas palavras é verdade e é vida. As verdades do Senhor dita por nós é para nós vivermos, vivenciarmos nesse mundo para termos a vida eterna. Oh, irmãos, se nós não acordarmos para o cristianismo verdadeiro, o cristianismo da Bíblia Sagrada, irmãos, nós vamos ser sucumbidos. Uma outra coisa, irmãos, Jesus, Ele deixou as palavras que tem que ser o alimento para a nossa vida do dia a dia, o cardápio da nossa vida cristã. Ele fez tudo por nós na cruz do Calvário. Então cabe agora uma terceira coisa que Jesus fez por nós. Ele ministrou a Santa Ceia. A Bíblia fala que foi ministrar a Páscoa, antes de ser crucificado. Ele foi ministrar a Páscoa com os discípulos. Durante a Páscoa ministrou a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma ordenança que deve enfatizar o nascimento, a vida, os ensinamentos de Jesus e sua morte vicária. O que isso quer dizer? A Santa Ceia tem que enfatizar tudo a respeito de Cristo. Irmãos, às vezes, irmãos, eu fico preocupado, porque somente na Santa Ceia é falado tudo a respeito de Cristo. Nós temos que viver no dia a dia tudo que Cristo viveu. A sua vida foi uma vida de abnegação ao mundo e alienação a Deus. Estava unido a Deus. Irmãos, a Santa Ceia, irmãos, é para nós algo importante. Por que isso? A cruz para Jesus não foi somente sofrimento e morte, mas doação. Na cruz Jesus não somente sofreu e morreu, mas Ele se doou por nós. Jesus, se Ele tivesse morrido na cruz, ou pelaquela espada, Ele era um mártir. Ele não era o doador da vida. Jesus se entregou por nós. Olha o que diz aqui, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, temeram-se a terra, abriram os sepulcros, apareceu muito da cidade santa, e agora o verso 54. E os centuriões que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Jesus se doou por nós, deu a sua vida para nos dar vida. Ele deu vida para que nós tenhamos vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz que aquele que se alimenta dele, se alimenta da vida. Quem não comer dele não tem parte na vida. Então a cruz nos mostra exatamente que Jesus não nos sofreu somente não, mas Ele se doou por nós. Outra coisa, a cruz para Jesus não foi somente sofrimento e morte, mas libertação dos cristãos para a vitória. Sem a cruz, sem a morte de Cristo, sem a ressurreição de Cristo, nós não tínhamos libertação e vitória. Paulo chega aos Coríntios e diz assim, olha, se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé e a nossa pregação.
Irmãos, Jesus se doou por nós na cruz. Morreu, entregou a sua vida, foi sepultado, mas ressuscitou para a nossa justificação, para nos dar liberdade do pecado, nos libertar do pecado, da escravidão do pecado e nos lavar pelo seu sangue precioso, nos entregar para Deus purificado, para Deus ser glorificado através das almas que se chegam a Ele, através do Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, como isso é importante para nós na Santa Ceia. Outra coisa, irmãos, a Santa Ceia deve ser uma refeição simbólica, espiritual e memorial. Irmãos, isso aqui me deixou preocupado. Sabe por quê? Hoje é culto da Santa Ceia. Eu vou ministrar sobre Abraão. O que o Abraão tem que ver com a Santa Ceia? Hoje a Santa Ceia, eu vou falar dos valentes de Davi. O que os valentes de Davi têm que ver com a Santa Ceia? Eles vão tomar a Santa Ceia se eles ressuscitarem, na primeira ressurreição, e eles forem arrebatados da igreja, eles vão tomar a Santa Ceia junto com a igreja lá nos ares. As pessoas ministram mensagem de Santa Ceia e culto de Santa Ceia sem ser uma refeição simbólica, espiritual e memorial. Cristo não é mais lembrado. E a Santa Ceia, irmãos, é para fazer os cristãos lembrar de Cristo, memorizar Cristo, o sacrifício de Cristo, a vida de Cristo, a entrega de Cristo. Ô irmãos, pensa nisso. Irmãos, cuidado, irmãos. Cuidado. Vamos tomar cuidado. Porque Jesus tem que ser glorificado e exaltado. O nosso cardápio, irmão. O cardápio é a palavra do Senhor. Se alimentamos do Senhor. Hoje não vão ser alimentados os elementos simbolicamente. Do pão simbolizando o corpo do Senhor. E do cálice simbolizando o sangue do Senhor. Mas a nossa alma tem que estar alimentada cotidianamente pela palavra do Senhor. Ô irmãos, como as coisas estão complicadas para o lado da igreja. E os cristãos não estão percebendo. Irmãos, outra coisa, a Santa Ceia não é para perdermos nenhum detalhe da vida e morte do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Santa Ceia não é para nós perdermos nenhum detalhe da vida e morte do Senhor Jesus Cristo. Será que nós sabemos como Jesus viveu pelos evangelhos? Será que nós sabemos como Jesus morreu em favor das nossas vidas? Ou simplesmente o pão e o cálice são simplesmente um símbolo para nós cotidiano, mensalmente? Não, irmãos. A vida e morte do Senhor Jesus Cristo tem que fazer parte do nosso cardápio, do nosso alimento dia a dia. Ô irmãos, Deus certa feita chamou o profeta Jeremias, falou: Jeremias, vem cá, eu vou mostrar para você a diferença dos falsos adoradores e dos verdadeiros adoradores. O povo de Israel adorava a Deus falsamente, o Deus verdadeiro. E chamou lá um dos filhos dos recabitas. Vai lá, chama filho de Jonadab. Lá, você chama lá, ele leva lá, coloca no frente dele, está cheio de vinho, e manda ele beber vinho. Chamou lá os filhos lá, chamou lá, colocou as taças de vinho. Bebe vinho. Não, nosso pai Jonadab não mandou, nós não bebemos vinho, nós não bebemos vinhos, não moramos em casa, só habitamos em tenda. Viste, Jeremias? Os filhos de Jonadab obedecem à ordem do seu pai. Os meus filhos não obedecem à minha palavra. Irmãos, quando eu estava pensando nisso aqui, a Santa Ceia não é para perdermos nenhum detalhe de vida e morte do Senhor Jesus Cristo. Às vezes vamos lembrar que Jesus viveu e morreu somente na semana da Santa Ceia, ou quando alguém fala domingo é Santa Ceia.
É. Domingo é Santa Ceia. Puxa vida, é mesmo. Domingo é Santa Ceia. Jesus morreu por mim, me salvou. Eu vou ter que... Irmãos, tem que estar no sangue, no tutano, no nevo. Isso tem que cortar, está correndo na veia. Não pode, irmão, sair da nossa veia. Isso tem que estar na nossa alma. Isso tem que estar lá dentro de nós, dia a dia. A vida e morte do Senhor Jesus Cristo tem que fazer parte da nossa vida. Ô irmãos, os cristãos primitivos, eles tinham isso. As igrejas da Reforma viviam isso. Mas nós estamos esquecendo desses detalhes. A Santa Ceia, irmãos, é a única lembrança em que devemos viver mensalmente. A Santa Ceia é a única lembrança que devemos viver mensalmente. A Santa Ceia é uma redundância daquilo que nós vivemos no dia a dia. Só que tem uma coisa, irmãos. Quando nós colocamos em prática o nosso cardápio necessário diário. Agora, quando tomamos a Santa Ceia, uma vez por mês, só lembrando de Jesus, da sua vida, da sua morte, do que Ele fez por nós, do que Ele executou por nós, do que Ele nos ordenou, nós somos apenas meros participantes. Nós não somos os convidados. Jesus quer nos convidar para sentar à mesa com Ele. Ele não quer participante. Ele quer pessoa que se assente à mesa com Ele e participe desse banquete. Porque esse banquete é celestial. Eu sei que é simbólico, mas é espiritual. Jesus se faz presente, irmãos. Oh, irmãos, nós estamos esquecendo desses mínimos detalhes. Lembramos uma vez por mês na Santa Ceia. É mesmo, Jesus. É mesmo, rapaz. Jesus morreu por mim. Jesus me salvou, hein? É mesmo, hein? Jesus, olha, irmãos, não é assim não, irmãos. Isso tem que estar cada dia no nosso sangue, na nossa veia. Jesus morreu por mim, comprou a minha alma, e eu vou cuidar da minha alma. Irmãos, que Deus nos ajude, irmãos, a mudarmos a história do nosso cristianismo. Sabe por quê, irmãos? Tem uma pergunta para todos nós agora. Como vivemos para cearmos com o nosso Salvador? Como vivemos para cearmos com o nosso Salvador? Como é que nós vivemos? Irmãos, diante de tudo isso aqui, só nos resta uma coisa. Adorarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor a cada momento da nossa vida, enquanto tivermos fôlegos de vida, irmãos. Nós somos gratos ao Senhor. Nós não conseguimos pagar nem 1% daquilo que Jesus fez por nós. Nós não conseguimos pagar. Mas nós conseguimos ser gratos, o mínimo, adorando, glorificando e vivendo a nossa vida para o Senhor. Nós não podemos pagar nada para o Senhor, mas podemos, no mínimo podemos fazer, o mínimo que podemos fazer, viver para o Senhor, glorificando e exaltando o seu nome santo. Os jovens irão louvar o Senhor e no